Bom dia, hoje é 17 de janeiro de 2023, uma terça-feira, e nesse vídeo eu pretendo falar todos os detalhes do meu operacional atual, desde o básico até o pouco mais avançado. Então, assim, como já falei em vídeos anteriores, o que define realmente é aqui, é o local que o gráfico, o mercado está no momento, está 110 mil pontos, 390, 95 e tal. O candle nada mais é do que a representação do que ocorreu no período do candle, que pode ser 1 minuto, 2, 10, 15, 20, 5, 60, até candle diário tem como utilizar. Então, assim, tudo que acontecer durante o período do candle é representado nesse candle. Igual aqui, pegar esse maior aqui, esse maior aqui é o exemplo. A abertura dele foi no 110.885, a mínima 110.270 e a máxima 110.890. Então, basicamente, ele abriu numa pontuação e fechou bem abaixo dela, por isso que ele vai ser vermelho. Então, assim, um exemplo é que aqui está no tempo gráfico de 5 minutos. Colocar no de 30 e marcar um candle só, vamos ver. Então, onde ficar mais claro a compreensão. Marcar isso aqui só. E agora, o que para aqui, ó, aqui seria um único candle que tem a duração de 30 minutos. Se eu mudo para 5, a mesma marcação vai ter bem mais candle, vai representar bem mais movimento do mercado. Como se eu colocar em 1 minuto, daí seria bem mais ainda. Tem um passarinho fazendo barulho no fundo aqui, mas normal. Então, assim, vou falar um pouco sobre como que eu conheci o mercado financeiro e outros. Meu nome é Robson, tenho 33 anos, sou professor de educação física, casado, tenho um filho de 4 anos. Eu me formei na Uniararas em 2018, comecei a dar aula em 2019. Nessa época, meu irmão ele já mexia com o mercado financeiro, então ele chegou já, então assim, na verdade, antes de eu me formar, bem antes disso, né, em 2018 mais ou menos. Ele chegou a falar algumas vezes para mim sobre isso, chamar para, como que eu posso dizer, para participar, para tentar aprender. Só que na época eu não dei muita orelha, não levei a sério, também não tinha tempo disponível também em relação a isso, tinha que fazer faculdade e tudo mais. Então não tinha condições de incluir mais nada na minha rotina, que já era bem pesada já. Então foi adiando. Em 2019, que eu fiquei um período sem aula atribuída, trabalhando mais com substituição. Foi nesse período que comecei a entrar no mercado financeiro, pegar as noções do que é. Participei de uma sala em que ele, meu irmão, que é trader, meu primo também, em que os dois apresentava e falava sobre o mercado, sobre como que seria, como, as movimentações, explicava. Foi onde que eu achei legal, achei que era bem interessante. Resolvi levar um pouco mais a sério isso aí. Só que de lá pra cá eu não tive muito tempo pra operar, então assim, eu sempre estudei, tinha os videoaulas, os vídeos deles, acompanhava, só que eu nunca consegui assim avançar tanto. Já tentei alguns operacionais diferentes, como MM50, esse Triple M, que é outro operacional. Essas nomenclaturas são tudo meu irmão que criou, então assim, é basicamente isso. Só que eu acabei fixando mais nesse MM, foi onde eu entrei na conta real, com valor pequeno, e consegui multiplicar esse valor algumas vezes. Até voltar às aulas eu ter que parar de operar novamente.
né? Desde lá eu fiquei quase um ano sem abrir o gráfico, sem tempo. Agora novamente estou tentando voltar aos poucos. Dessa vez eu resolvi gravar tudo, para além de poder estudar os meus próprios erros com o tempo, melhorar a questão de comunicação, aprender a me expressar um pouco melhor, porque às vezes tem o conhecimento, mas não sabe passar esse conhecimento, principalmente quando é mídia, quando é mídias diferente de algo presencial. E então, eu vou falar alguns detalhes assim, como seria primeiro esse a noção de máxima e mínima. Seria uma mínima e aqui uma máxima. O meu operacional nada mais é do que espera um candle chegar próximo ou, ou encostar na linha, ou passar um pouquinho, ou quase chegar nela com o primeiro candle e fechar esse candle. Daí o próximo candle tem que passar o anterior, dentro da margem que eu estabeleci para o meu operar, para poder entrar na operação. Sempre no segundo toque. Existem operações que vai ser no primeiro toque, que você colocaria uma ordem pregoada na região que você quer e esperaria o preço bater, pegar e voltar. Se acontecer isso, você ganharia. Caso contrário, você perde. Existem operações que pegam no segundo toque. O meu seria no segundo toque uma ordem atrás, que seria o preço chegar, passar e eu colocar a ordem antes do ponto que o preço está, não após, seria antes. Caso ele pegar essa ordem, caso ele volte. Muitas vezes acontece que ele pega a ordem e acaba subindo novamente ou vencendo novamente, estopando. Isso é algo normal. Só que com isso ele se previne dele dar aquelas estouradas muito fácil, porque você vai pegar quando ele recuar um pouco, significa que o mercado teve uma certa resistência naquela região que se está. Então isso seria a ordem operacional MM, máxima e mínima. Anteriormente eu utilizava o MM50, que seria basicamente eu pegar operações quando fizer o padrão na mapa, mas sempre eu fazia com esse tipo de operação, segundo toque, ordem atrás, nunca no primeiro toque, ordem na frente. Sempre o seguinte, quando ele chegar na máxima, é um local para operação, na mínima, se no local para operação também, e no 50% entre a máxima e a mínima que eu tiver observando no momento, também seria outro local para operação. Daí acabei que eu mudei porque isso cria um pouco mais de chance de erro, que você vai ficar achando 50% em tudo que é lugar. É bom, o operacional é excelente, mas eu acabei não continuando mais nele. Esse seria um padrão aqui, ó. Ele deixou a minha daria, mas só que aqui seria um pouco mais arriscado. Eu não vou entrar em operação agora não, que hoje eu não tô, nesse momento pelo menos, vou guardar um pouco mais. Então aqui seria os candle. Existem várias maneiras de utilizar o gráfico. Outra variação seria o renko. A diferença desse pro candle tradicional, que esse aqui não é assim por tempo, é por movimento. Nessa configuração que eu coloquei, quando atingindo um certo número de pontos, ele abre o próximo renko, que seria isso aqui, que vai pulando de acordo com a movimentação, subiu ou desceu. Então, um renko pode ter alguns segundos, como pode ter uma hora, se ficar parado no lugar só. Então,
eu particularmente prefiro mais do que ainda mesmo. Se eu tivesse entrado naquela hora, eu teria tomado um stop e encerraria o dia naquele momento. O que acontece no gerenciamento é sempre um stop no dia. Seria tomar um stop, não interessa qual o financeiro que eu tenha disponível, é só um stop. Eu encerro o gráfico e naquele dia eu vou clicar mais nenhuma vez. Ou se eu tiver dois take, duas operações positivas, eu também encerraria também, não tentaria um terceiro. O primeiro stop que eu tiver, eu encerro o dia. Ganhei a primeira, perdi na segunda, eu encerro o dia também. Nesse momento, ele rompeu essa máxima que eu tinha marcado até então. E agora eu vou esperar mais acima. Então aqui já desconsidera como venda. Daí eu prefiro deixar bem mais acima, porque tem uma região mais de briga aqui antes. Que são os 3 pontos que eu vou deixar esperando aqui chegar aqui, caso se ele não conseguir chegar lá, há uma chance boa de voltar novamente, testar embaixo. Isso, o mercado aqui, nessa representação gráfica, variação mínima é de 5 em 5 pontos. E cada ponto vale 20 centavos. Então significa assim, a operação vai ser no mínimo R$ 1 para mais, um para menos, cada vez entrar na operação. Vai ficar pulando dessa maneira. Ele pula de 5 em 5, mas cada ponto vale mínimo 20 centavos com um contrato, que é o que eu estou aqui. Você poderia colocar 2, 3, 10, 50, 100, daí multiplicaria esses 20 centavos por ponto vezes a quantidade de contratos que você estiver operando. Quem quiser assim iniciar no mercado financeiro pode fazer primeiro, que é o que tem que fazer de início, não tem como pular, é abrir uma conta numa corretora, que seria esses bancos voltados para o mercado financeiro. Tem diversos bancos. Eu utilizo atualmente Modal, mas existe vários outros. Então, assim, primeiro você tem que fazer essa conta. Segundo, você vai precisar ter uma corretora, uma plataforma. A que eu utilizo é o Tride, não paga nada, é grátis, mas é a plataforma mais básica. Existem algumas melhores, como eu já falei em vídeo anterior, mas eu utilizo essa por enquanto. Terceiro, paciência, desenvolver uma estratégia e trabalhar em cima dela. O que seria estratégia? Você vai determinar como você vai entrar nas operações, vai voltar o gráfico o máximo que você conseguir. Vou botar só um pouco só. E vai fazer um backtest, vai analisar se é viável ou não. Querendo que nem aqui, eu vou deixar um traço aqui de máxima. Quantas vezes que respeitou essa máxima aqui? Então no backtest você vai pegar o seu padrão, vai estudar ele, vai identificar quantas vezes surgiu esse padrão
e dessas vez se ele foi positivo ou não, se foi de acordo com o que você espera ou o contrário disso. Então, como eu falei antes, ele está chegando aqui na região dessa nova máxima aqui de cima aqui. Chegando, caso ele não vença, ele pode retornar novamente, voltar. Ou se ele vencer, buscar a outra máxima aqui de cima. E assim, anteriormente eu estava trabalhando só com o operacional da última máxima e última mínima. Agora vou tentar considerar às vezes quando for região assim, ó, uma máxima, outra máxima, mesmo que esteja sido rompido anteriormente, se o mercado chegar na região que dê confiança, eu também vou entrar em operações dessa forma. Vou dar preferência para máxima e mínima recente. Mas algumas situações pode ser que seja viável entrar em operações quando tiver máximas e mínimas também que já foi vencido anteriormente. Ou de outros dias. Então, aqui ele viu que ele foi na região, bateu, tá voltando, já voltou um tanto. Assim, se meu operacional fosse no primeiro toque, tivesse deixado a ordem pregoada aqui, teria já ganhado uns 30 conto aqui, como estão mostrando ali, ó. Teria ganhado já os R$ 30 dessa operação. Mas é no segundo toque, então não foi dessa vez. Então, ele tá chegando agora perto da sua outra máxima, venceu a primeira, tá indo perto da próxima agora. E assim, chegando aqui, se ele não vencer, ele vai testar uma nova mínima abaixo. Se vencer, ele vai chegar testar de cima aqui. Então é basicamente isso. Isso daqui nada mais é que pontos de parada do preço. São locais que representam certa resistência. Porque aqui só é uma representação do que acontece na parte macro, na parte ampla. Então, assim, isso aqui representa o que está acontecendo nos minutos do candle no mercado financeiro. Não é o mercado financeiro inteiro. Como já passou direto, já rompeu, agora vai testar aqui em cima aqui. Quando uma mínima assim, mais relevante, ela, normalmente as que respeitam mais. Quando você observar no gráfico e ver que tem uma região que é mais difícil o preço passar por ela facilmente, que sempre vai ter uma certa resistência, essas regiões são mais fortes, mais difíceis assim, o mercado sempre dá se segurar lá, então é mais confiável você entrar em operações nessas regiões. Se você pegar assim o mesmo ponto no gráfico, você pegar um mês, dois atrás, você vai encontrar várias vezes que o preço chegou lá e não passou direto. Uma ou outra veio parte direto, mas muitas vezes ele acaba retornando um pouco, segurando até conseguir vencer essa região. São regiões um pouco mais fortes.
Então, eu tava com o microfone desligado, estava com o microfone desligado, assim, e acabei não percebendo. Só que essa marcação que eu coloquei aqui é que a mínima desse candle aqui de vermelho, ele coincidiu com aquela mínima de sexta-feira. Então, assim, foi isso que aconteceu. Como é possível perceber, ele foi, bateu, não passou, voltou, daí abriu o próximo candle e daí rompeu. Entendeu? Então, assim, mais ou menos isso. O que o mercado faz às vezes, se você achar algo que fica mais fácil colocar aqui. O mercado faz às vezes, ele faz isso aqui, faz esse movimento. Ele vai, chega na região, não ganha, daí ele volta e na sequência ele vai ganhar, entendeu? E chegando aqui, não venceu, ele pode. Então, assim, nessa marcação que eu coloquei em destaque, seria uma região de briga. Pode ver aqui que é onde ele testou aqui embaixo, aqui, na onde ele foi aqui, coincide com a região de mínima no dia anterior. E assim, a tendência, enquanto ele estiver dentro dessa região, ele fazer movimentos mais parecidos com o do dia anterior, na verdade, de sexta-feira. Ele rompendo qualquer um desses lados, ou para cima ou para baixo, daí ele poderia assumir uma tendência diferente. Aí, como eu falei anteriormente, vocês viram aqui que outra regiãozinha que tem aqui no outro lado, ele está fazendo um movimento parecido desse aqui. Então, assim, é uma região forte que vai ficar brigando até vencer para um dos dois lados. Tinha uma máxima aqui, uma parada, e aqui ele está deixando um movimento bem parecido. Chegando aqui agora embaixo, teria essa mínima que vai ter que romper caso queira buscar mais inferiores. Então ele está testando essa mínima, seguindo essa mesma tendência, rompendo aqui, ele vai testar essa outra região aqui. Já está marcado com a linha aqui. Então agora eu vou esperar chegar nessa nova máxima aqui e ver o que vai acontecer quando chegar nessa região. Se ele não conseguir chegar, normalmente ele vai retornar de novo para a mínima anterior. Então, como falado antes, ele chegou na região dessa máxima aqui, não encostou na linha, mas aqui a região ficou aí 5 pontos, nem isso, de encostar na linha, e retornou. Isso aqui, como falam, operacional meu é o segundo toque. Aqui está muito longe, vai me considerar como a região que eu entro na operação. E aqui já foi no primeiro, então não daria para entrar nessa operação aqui. Mas vocês viram que teria pago. Então, assim, é uma operação que ele respeitou bem essa região que eu marquei anteriormente. O mercado financeiro é isso, é os padrões e você tentar identificá-los. E seguir o seu gerenciamento para você sair positivo no final do mês, do trimestre, do semestre. É algo a longo prazo, não é algo a curto prazo. Você não vai conseguir ficar rico no dia para noite. Mas com o período de disciplina, seguindo certinho o que você se propõe a fazer, a tendência é ter resultados positivos e esses resultados positivos ser cada vez maiores. Então, assim, como eu falei em outros vídeos, mas assim, eu sei mais disso do que eu consigo transmitir no momento. Então, às vezes, eu não consigo me expressar corretamente, às vezes falta um pouquinho de argumentos corretos para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer. Então, quem quiser ter interesse, deixa nos comentários do vídeo depois alguma pergunta, alguma coisa, até alguma crítica, se for, que eu tentarei depois responder nos próximos vídeos, até mesmo nos comentários seguintes sobre isso. Então, assim, nesse momento, eu não tenho tempo, assim, de editar o vídeo corretamente, fazer algo bem feito e tal.
que eu faço é pausar em alguns momentos e soltar a gravação em outros. E assim, daí eu vou tentar explicar alguma coisa que está acontecendo na tela no momento. Mas assim, de ficar aquele vidinho bonitinho, certinho, não tem condições disso. É algo que demora mais tempo, então o jeito que sai, com os próprios erros, vai continuar, vai ser publicado dessa maneira. Pra quem procura vídeo bonitinho, não vai encontrar nos que eu estou gravando no momento, porque infelizmente eu não tenho condições de fazer isso nesse momento. Então ele chegou nessa outra máxima aqui, deixada anteriormente, que coincide com a máxima do dia anterior, dia de sexta-feira. Agora provavelmente ele pode testar essa outra região, é uma possibilidade, pode depois ir para subir mais acima, ou pode simplesmente recuar, voltar para trás, fazer um pullback ou ganhar novas mínimas, ou simplesmente, ou então disparar aí de uma vez, sem essas paradas, simplesmente bater, romper e buscar regiões mais acima, saindo dessa região aqui. Então assim, ó, esse ponto aqui, ó, esses três símbolos que tem aqui, significa que aqui a operação em conta real, não é demo. Conectado ao servidor da corretora, operações intraday, e aqui é o conectado ao servidor de cotações APNews W07 e W08. Então aqui seria conta real. Se eu clicar aqui e tomar um stop, eu perdi dinheiro de verdade. Se eu for positivo, eu ganhei dinheiro também de verdade. Dinheiro que pode ser sacado hoje mesmo, ou que vai sair da minha conta no mesmo minuto que eu perder, que eu encerrar a operação. Então assim, não é conta demo, não é brincadeira, é conta real. Como assim, o objetivo meu no momento não é financeiro, é conhecimento. Eu não sou trader profissional, tô, estou aprendendo no momento, tenho conhecimento até legal assim em relação ao tempo que eu estudei, os backtests operacionais diferentes que eu já testei, inclusive com certo êxito, mas assim, não sou profissional. Simplesmente é isso, é a visão que eu tenho do gráfico atual. E assim, no mercado financeiro tem algo que chama tempo de tela. Quanto mais tempo você observa os candles fazendo certos movimentos, mais fácil você pegar no time correto as operações. Tem algumas vezes que aparece uma operação padrão, mas quando eu percebo já passou o time, então assim, já é melhor de ignorar, esperar a próxima, porque você tem que pegar o tempo correto. Se pegar atrasado ou adiantado, a chance de stop é bem maior. Como vocês viram aqui agora, ele fez o que? Foi naquela região que eu falei, um pouco antes, e estava fazendo uma regressão. Ele continuando descendo, ele pode buscar uma outra mínima. Se não ganhar aqui, ele faz um movimento pullback, ganha força e sobe para testar outra máxima. Então, assim, como eu fiz aquele desenho aquela hora, vamos ver se daqui vai ser mais fácil de compreender. Não ficou legal não, ficou uma porcaria. Espera um pouquinho aqui, vamos ver como vai ficar. Aqui fica melhor. Ele pode fazer esse movimento. Para buscar a outra região. Ou simplesmente romper e ir no sentido diferente. Então, assim, quando eu comecei a mexer com isso, eu não sabia nem o que era. Não, eu sabia o que era gráfico, mas não desse tipo de gráfico. Não sabia o que era candle, não sabia nem o que era mercado financeiro.
Ibovespa para mim era algo totalmente fora da realidade, era algo que era impossível acompanhar a movimentação do Ibovespa. Isso é Ibovespa, quando a pessoa escutar em algum jornal alguma coisa, o mercado caiu tantos pontos, o Ibovespa está em tantos mil pontos. E é isso aqui que está acontecendo no momento agora. Com a abertura do Ibovespa do dia de hoje, está nesse primeiro candle, que seria aqui, vamos colocar aqui certinho, ó, abertura 110 mil. Aqui foi onde o mercado financeiro, o Ibovespa, o mini índice, abriu no dia de hoje. O primeiro candle abriu em 110 mil, chegou a 110.325 e recuou até 109.940. Então, basicamente, da onde que ele abriu, ele desceu pouquinho só e já foi positivo. Então, aqui, isso representa, desde esse ponto, que eu marquei com a bolinha aqui, até aqui, o que aconteceu no dia de hoje no Ibovespa, na Bolsa Brasileira. E isso aconteceu. Se pegar anteriormente, antes disso seria de segunda-feira, que vai vir até aqui. Tudo acontecendo na segunda. E aqui, sexta e assim por diante. Esse operacional MM, que eu estou tentando utilizar no momento, tô estudando ele, é um operacional que meu irmão desenvolveu e ele passou para mim. Então, assim, seria só que eu fiz adequações, algumas adequações para se adequar ao meu perfil. Adequações foi o quê? Basicamente, trabalhar com um volume financeiro menor. Seria pegar pontos mais restritos, de stop menor um pouco. Porque assim, você tem que trabalhar sempre com stop técnico. Não adianta nada você entrar numa operação com stop seja 100 pontos e colocar 50 de stop. Não vai resolver, a chance sua de tomar um stop é bem maior. Só que eu também não posso entrar numa operação com stop de 200 pontos. Quando o stop é grande, simplesmente fico de fora. Mesmo seguindo o padrão, se o stop não for de acordo com o que cabe no meu bolso, eu não vou entrar na operação, porque senão eu vou ficar com uma preocupação muito maior do que o normal naquela operação. Então, assim, vou perder mais do que eu estabeleci que eu iria perder no dia dentro do mercado financeiro nesse momento. Como aqui testou essa máxima anterior aqui agora. Como ele foi, fez um pullback, não ganhou, ele foi, voltou, quando fez igual o movimento igual eu fiz no desenho há pouco aí. E agora tá testando a máxima anterior, tá rompendo a máxima, essa máxima e ficando nessa máxima mais próxima aqui, ó. O que acontece? O que acontece é que ele pode romper ou pode fazer aquele movimento novamente pullback. Seria subir, subir, recua e rompe na sequência. Mas aqui, esse já é o ponto maior pontuação do dia até agora. Então, vamos ver agora onde o preço parou, se tem alguma região que possa explicar esse recuo agora. Vamos observar aqui agora. Na máxima coincide com... Então, recente não vai ter nenhuma máxima aqui que vai ter... Mas agora ele pode estar fazendo o que eu falei anteriormente, fazendo pullback, pode estar retornando para ganhar força para romper na próxima. Ou simplesmente retornar para uma outra região. Então, assim, ó, não se prendam ao fato dos candles em si. Os candles representam só o que acontece durante a duração do mesmo. Então, assim, que nem aqui, o que está em destaque aqui seria tudo colocado da parte bem exata aqui.
e o que aconteceu no dia de hoje, dentro do Bovespa. E isso aqui nos candles de 5 minutos. Cada candle desse vale 5 minutos. Se eu colocasse 30 minutos, um exemplo, seria aqui. Então aqui, 30 minutos seria aqui. O mesmo movimento do mercado financeiro, só que representado em bem menos candles, com padrões diferentes também. Então por isso que os candles eles são importantes, só que você tem que estabelecer o seu padrão, ou até mesmo quem quiser tentar identificar, aprender o meu que eu utilizo atualmente, que ainda está em fase de desenvolvimento, mas já tem bastante coisa definida, mas sabendo que cada tempo gráfico, o gráfico tem as suas alterações, mas mantendo a sua essência. Se eu colocasse 1 minuto por candle, esse seria o mesmo dia de hoje, no gráfico de 1 minuto. Então, assim, é simplesmente uma representação do que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, esse candle aqui, o último, falta alguns 50 segundos para ele fechar. Deu prazo, ele vai fechar para o próximo. Se ele fechar o candle e já abrir, aí ó, se ele fecha esse candle aqui e abre em queda, o próximo candle vai ser vermelho e poderá fechar vermelho se ele manter a posição inferior à abertura. Que nem aqui, esse candle aqui mesmo, ele abriu no 111.530, a máxima 111.800 e a mínima 111.500. O fechamento dele foi abaixo da abertura, então ele é vermelho. Se fosse acima, seria azul. Então, basicamente, e essas cores também você coloca a cor que você quiser colocar. Azul e vermelho foi a cor que eu escolhi. Pra mim, já acostumei com essas cores. Muita gente usa vermelho e verde, e por aí vai, assim. Isso é relevante, branco e preto. Isso não vai fazer tanta diferença. Mas é candle positivo e candle negativo. Então, eu vou encerrando por hoje. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar, eu ficarei feliz em responder. Eu nem sei nem quantas pessoas estão acompanhando, então se você assistiu o vídeo, faça favor de deixar um comentário lá para poder acompanhar, assim eu vou ter um direcionamento melhor em relação ao que eu vou falar nos próximos vídeos. Se eu vou simplesmente acompanhar as movimentações do dia, minhas próprias operações, ou se ele fazer uma parte mais pedagógica, tentando explicar mais o que acontece. Então, assim, se você assistiu, comente lá. Se quiser criticar, fica à vontade, pode criticar também. Hoje eu não fiz nenhuma operação, não foquei nisso, foco era outro. Vai aqui, vai assim, tchau, até a próxima, se inscreva no meu canal. Tchau, até a próxima.